Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as principais tendências para o agronegócio. E quem está aqui comigo é o José Luiz Tejon, jornalista e colunista da AgriShow Digital. Tejon, muito obrigada pela sua presença. E eu já vou começar perguntando para você, diante desse cenário, quais são as oportunidades para o agronegócio? Obrigado ao AgriShow Digital. Em primeiro lugar, eu quero um Brasil que cresça 4% ao ano o PIB. Se o Brasil não crescer 4% ao ano o PIB, nós vamos ter muita infelicidade. Para o Brasil crescer 4% ao ano o seu PIB, nós precisamos dobrar o tamanho do agronegócio brasileiro. Portanto, essa equação que eu não estou vendo ninguém fazer, por quê? Porque o agribusiness é 1/3 do PIB brasileiro. Quando somamos o antes, dentro e pós-porteira, ele impacta outro 1/3, portanto, a partir do agribusiness impactamos 2/3 direta e indiretamente do PIB do Brasil. Para que o Brasil cresça 4% ao ano nos próximos 5 anos, é necessário dobrar o tamanho do agro brasileiro. E isso é possível dependendo de foco, liderança, gestão e uma grande determinação para que isso ocorra. Bom, Tejon, e para a gente conseguir esse cenário, quais são as oportunidades que estão surgindo? Oportunidades gigantescas que a gente precisa, nada é fácil. Como diria o gaúcho, né? Barão de Itararé, ele falou, tudo seria fácil se não fossem as dificuldades. A agroindústria brasileira, a indústria de alimentos e bebidas, 656 bilhões de reais é o tamanho dessa indústria. Essa é a maior indústria brasileira. Nós precisamos levá-la a 1 trilhão de reais. Para que isto ocorra, é necessário uma revisão de toda a estrutura tributária, do processo da burocracia e de oportunidades novas que essa indústria permite. Por exemplo, eu conheci outro dia o Roqueto, que tem a Bem Brasil, uma indústria de batata. Ele é batateiro e ao mesmo tempo industrial da batata. Ele representa 35% da batata processada do Brasil. Este homem quer ir disputar mercados internacionais com companhias estrangeiras. Portanto, para que isso aconteça, este é só um exemplo, nós temos que multiplicar uma série de roquetos e de Bem Brasil em tudo, todas as coisas do país, inclusive na hortifruticultura, com oportunidades gigantescas. Então, o Brasil tem condições. Precisa estimular um programa agroindustrial e, ao mesmo tempo, segurança para o produtor brasileiro, porque o produtor rural não é jogador de cassino. Ele precisa de estabilidade, segurança e uma orientação do que fazer para não cometer erros estratégicos. Calma, proteção, segurança para o produtor. Uma política agroindustrial brasileira avançada e, obviamente, este setor extraordinário aqui, que a gente vê aqui hoje na AgriShow, de tecnologias que sem as quais você vai permitir que apenas meia dúzia de produtores possam ser bem-sucedidos. Esta tecnologia e esta agricultura de precisão permite que muita gente possa ser bem-sucedida sabendo usar esta informação que não aparecia aos nossos olhos, não aparecia na agricultura clássica e agora você vê numa central, numa operação, você vê nano detalhes que você pode corrigir a cada momento em que você está usando os insumos. Portanto, o Brasil é líder, é o país do cinturão tropical do planeta e ao mesmo tempo com uma demanda de seres humanos pelo mundo afora, imensa, só depende de nós. Só depende, mas lembro, necessitamos de uma política agroindustrial, porque é nela que nós vamos agregar valor. E para dobrarmos o tamanho do agro brasileiro, nós precisamos dobrar o tamanho do setor agroindustrial brasileiro. Então, para finalizar, queria saber de você, né? Diante desse cenário de crescimento populacional, qual que é o papel do agronegócio brasileiro? Olha, nós associamos sempre o agronegócio ao alimento, né? Associamos as fibras, associamos a borracha, associamos aqueles derivados mais aparentes. Temos hoje um outro mega segmento, que é o mundo da bioenergia, automóveis aí que vão ser lançados onde você coloca etanol e ele transforma aquilo em eletricidade, mas não é disso que eu quero falar. Eu acho que o que o agronegócio acho que ainda não percebeu, que é a grande inspiração para o povo brasileiro, eu diria que é educação. Se não fosse a educação, a pesquisa, a educação, o uso do conhecimento, nós não teríamos chegado aqui na AgriShow. E isso não aparece, mas foi a pesquisa, o conhecimento e a educação que nos trouxe até aqui. Para nós irmos daqui para frente, tem que ter uma grande vontade de aprender, 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 aprender. Antes, você aprendia e usava aquele aprendizado por 20 anos.
Hoje você vai aprender hoje e talvez amanhã você já tenha que reaprender de novo. Educação. E educação vale para o agro, no conceito inclusive da gestão das cadeias produtivas, e educação, a grande inspiração para toda a população brasileira. Isto o agro fez e a gente não tem usado. Inspirar o povo brasileiro não é só de comida, não. Como diz uma música famosa, né? Não é só comida, não é só água. Nós precisamos de inspiração. E inspiração do agro, conhecimento aplicado, educação. Perfeito, muito obrigada pela sua presença. Parabéns aqui ao AgriShow Digital.